Esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós vamos ter a presença da professora Rosali Aguiar do Nascimento, que vai estar falando sobre a questão da educação infantil. E também com a participação do criminalista advogado Dr. Paulo César Cunha. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje o programa especial, contamos com a presença feminina da área de educação. Primeiro quero agradecer a professora Rosali Aguiar do Nascimento, que é especialista na questão de educação infantil. Muito obrigado pela sua participação. Quem agradece sou eu, a presença, o convite de estar aqui hoje para falar especificamente de educação infantil, que é a minha área, Nós vamos detalhar, isso é uma coisa super importante, principalmente esse déficit no Brasil. E agradecer a participação do advogado criminalista, Dr. Paulo César Cunha. Bom dia, Renato. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para prestar alguns esclarecimentos e debatermos alguns temas de interesse da coletividade iguaçuana. Eu vou começar, primeiras damas. Professora Rosali, essa questão de educação no Brasil é uma coisa muito séria, porque isso mexe no dia a dia da sociedade. Se a gente não tiver um planejamento, uma estratégia para a área de educação, as consequências é que a sociedade vai sofrer. Como é que a senhora avalia o seu trabalho e a importância da educação infantil? A educação infantil no Brasil, ela tem dois momentos cruciais. O primeiro, na década de 70, até pela importância que a mulher começou a ter no mercado de trabalho, a ascensão feminina e o empoderamento da mulher dentro dessa dinâmica do mercado de trabalho. E depois a educação infantil, ela acabou tendo uma outra movimentação na década de 90, quando ela sai desse olhar, eu diria, assistencialista, e aí ela passa para o olhar mais pedagógico, quando ela entra na nova LDB, e aí a gente tem a educação de fato como algo importante dentro da modalidade da educação básica no Brasil. Agora, por exemplo, essas consequências toda da questão, eu trabalhei com o Darcy Ribeiro, então essa questão da educação infantil foi sempre uma preocupação do professor Darcy Ribeiro, do próprio governador Brizola, porque tudo começa na infância, É verdade. E como é que a senhora coloca, por exemplo, as mudanças que são necessárias para hoje a gente ter uma educação de qualidade e as crianças terem um melhor atendimento? É favorável ao horário integral? Eu sou favorável ao horário integral, eu vejo aí uma importância fundamental do aluno estar mais tempo dentro da escola, mas não é ficar dentro da escola apenas por estar dentro de uma instituição, mas estar dentro de um espaço físico, junto com pessoas especializadas, com atividades, com dinâmicas voltadas para o desenvolvimento desse educando. Entendi. Agora todo mundo, até interagir com o Dr. Paulo César, a professora é uma especialista nessa área, todo mundo fala que investir em educação dá prejuízo. Dá prejuízo para a sociedade, Dr. Paulo César? Eu acho que o único setor que não dá prejuízo para a sociedade, não dá gasto, que é o investimento, é a educação. E a professora se expressou magnificamente bem com relação a essa fase da educação. Porque a criança ela tem aquele momento que ela forma a personalidade dela, Renato. Então, se ela tiver uma boa orientação naquele período, essa formação ela leva para o resto da vida. E ela irradia isso para toda a sociedade. O entendimento fica muito claro das coisas. Eu acho que hoje a dificuldade é maior devido ao nosso fator econômico, porque hoje nós temos um adendo muito especial, que é o computador, é o telefone celular, que isso, de qualquer maneira, na educação infantil, ela deve ser olhado com os olhos diferenciados, porque antes o professor ele se dedicava aos alunos, mas era aquele conhecimento do professor passado diretamente para o aluno. Você não tinha a interagir o aluno-professor. Hoje não.
Hoje a criança com 4 anos tem um computador na mão e ela sabe como se forma a sociedade das formigas. Então, quando o professor vai dar aula, se ele tiver um bom preparo, isso você deve até a professora se expressar quanto a isso, se ele tiver um bom preparo, ele leva aquele jovem, aquela criança que está em formação a um nível elevadíssimo de cultura. Isso só favorece o país. Acredito piamente, já está provado que educação é investimento. Em hipótese alguma vai dar prejuízo. Agora, professora Rosalí, desculpa. O ex-presidente do Uruguai, Mujica, né, ele fez uma frase que muitas das vezes a criança vai para dentro da sala de aula e a família acha que ela tem que mudar o comportamento, as características e tudo. Na realidade, a criança, quando vai para a escola, vai para aprender as matérias. A senhora acha que hoje, por essa situação toda que está ocorrendo no Brasil, estou falando de Brasil porque é o que nós vivenciamos, isso atrapalha, porque quando chega na sala de aula, nós estamos acompanhando as notícias, né, de aluno agredindo o professor, a falta de respeito. E o que a senhora acha que poderia mudar para poder melhorar esse conceito e, ao mesmo tempo, os pais também precisam ter educação? É verdade. A gente tem aí uma inversão de posições, né? O Brasil é um país muito patriarcal, né? Então a gente assume tudo. E dentro da educação foi transportado para a educação, para a escola, todo o papel de formação dessa criança, desse indivíduo. Não estou dizendo que a educação não tem esse papel. Ela tem também, tanto o papel do conhecimento, do saber, não que a escola detenha todo o conhecimento, como foi colocado aqui muito sabiamente pelo advogado, essa atenção da tecnologia. Digo até que a criança de 2 anos, como temos na creche, ela já domina o celular, já domina o computador, é uma coisa impressionante, mas a gente percebe que a gente precisa estar trazendo a família para dentro da escola e trabalhando com a família os papéis. Entendi. O importante é que o profissional da educação, ele tem uma formação. Eu diria até que os pais não passam por uma formação para ser pais. O que poderia acontecer. Tinha que ter uma escolinha. Tinha que ter uma escolinha, né, para ser pai, para ser mãe, mas não existe isso. E o professor, ele passa por um preparo. E a escola hoje, ela tem uma demanda muito importante. Todo o processo político acaba sendo destrinchado, sendo alavancado dentro da escola. Não se faz um programa de saúde sem a escola. Não se faz um programa ambiental sem a escola. Não se faz um programa de habitabilidade, de habitação sem a escola. Então, na verdade, tudo vai culminar dentro da sala de aula. Está tudo integrado, né? Tudo integrado. É bom, é bom. São os multis, né? Os multifacetárias da educação. Agora, o que a gente precisa estar entendendo, e aí é a necessidade da escola aberta, a necessidade da comunidade, da família dentro da escola, para a gente poder dialogar com a família, essa linha tênue, né? Do papel da família, do papel da escola, do papel do professor. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje fazendo a entrevista com a professora Rosalí Aguiar do Nascimento e a participação do Dr. Paulo César Cunha. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre salário, se é sinônimo de inflação e por que o professor ganha mal. Nós vamos saber disso já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial da professora Rosalí Aguiar do Nascimento. Ela é gestora da creche municipal Renascer, lá em Parque Aliança, São João de Meriti. Parque Aliança, São João de Meriti. E também com a participação do Dr. Paulo César Cunha, grande criminalista, hoje fazendo um balanço geral sobre as coisas que estão ocorrendo no Brasil e principalmente na questão da educação. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, acompanhar todas as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai lá,
São 4 horários, 7h30, a 1h30 da tarde, às 20h30 e 22 horas e 30 minutos. Então você não vai perder a programação. É de domingo a domingo. Você pode assistir no trem, no metrô, né, no transporte alternativo, no ônibus e na maior tranquilidade. Eu quero mandar um abraço lá para todos os nossos audiências lá de São João de Meriti, lá de Mesquita, Nova Iguaçu. Mandar um abraço lá para o Miguel Santos, lá de Guapimirim, tem a fantástica das cachoeiras lá. Vocês conhecem Guapimirim? Conheço. Guapimirim é um lugar muito bom, isso aí. Mandar um abraço também pro meu amigo Ítalo, né, lá da Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Professora, vamos interagir com o Dr. Paulo César. Como é que faz para a inclusão social? Porque hoje, esse bombardeio, igual o Dr. Paulo César colocou, das informações todas, o aluno ele já vem recheado de tudo quanto é informação. Quando ele adentra na escola, na creche, ele vem com uma visão, ou seja, de ter família ou não ter família, a relação dele com a comunidade, né, que ele vive. Como é que é esse papel da senhora como gestora de creche para que essas pessoas que participam da comunidade ela tenham uma orientação? Pois é, em São João de Meriti nós temos um trabalho muito peculiar, né? Nosso gestor da pasta é o Bruno Correia, ali em São João de Meriti, e ele não é um gestor de gabinete. Bruno Correia, que foi deputado, ele? Isso. Do Carlos Correia, acho que se eu não me engano. Isso mesmo. E ele é um secretário de ação, de andar mesmo. E uma característica dessa gestão é justamente a escola aberta, a escola sem fronteira. Isso é legal. O que me deixa muito à vontade, porque já era um trabalho que eu desenvolvia. Eu já militava dentro da comunidade meritiense, militei muito tempo com a política da mulher, com a política ambiental, e isso dentro da educação, porque eu sou professora concursada da rede municipal. E eu tenho, assim, essa tranquilidade dentro da gestão atual, porque todo mês eu tenho essa tranquilidade de receber os pais dentro da escola. A gente sabe que não é cultura os pais irem às reuniões, os pais participarem das reuniões, até porque reunião de pais e mestres sempre tem aquele canal de reclamação, de cobrança. Entendi. Né? E a proposta que nós temos dentro da creche Renascer não é a proposta da reclamação, né, aquele olhar de que o aluno faz bagunça, o aluno... Só para chamar atenção, né? Não, ao contrário, a ideia é que o pai e a mãe se empoderem da instituição, do prédio, da escola, que ele conheça. A criança, por exemplo, lá na sua creche, com que idade já começa a participar da creche? 2 anos. 2 anos? Existem creches no município com menos de 2 anos. Mas a creche Renascer, 2 anos, há 3 anos com creche, e esse ano estamos com uma turma de pré-escolar, uma turma de 4 anos. Ele fica até que idade? Qual a idade? De creche vai até 3 anos, pré-escolar com 4 anos. Quando completa 5, vai para uma escola próxima à nossa. Deve ser uma grande quantidade de mães querendo matricular os filhos. Eu tenho uma lista de espera muito grande. Muito grande. E o interessante é que esses que estão na espera também frequentam a creche Renascer dentro desses encontros. Por isso que eles querem tanto que os seus filhos estejam nesse espaço escolar. Entendi. Por exemplo, a alimentação é uma coisa fundamental também para a questão do aprendizagem das crianças. É verdade. Né? É verdade. E isso tudo interfere. Agora, vou chamar o Dr. Paulo César. Eu tenho acompanhado em todo o noticiário a questão do salarial, né? Eu bato muito na questão do salário. É porque até nos intervalos eu coloquei aqui. Nos Estados Unidos, a hora de trabalho é $15. Você multiplica por 3, vamos botar para 10. Dá R$30, R$45 a hora, né? Esse valor. Aqui no Brasil não chega a isso, não chega nem a R$5. Aí o que ocorre? Quando chega na área de educação, que é da professora, que deveria ter bem remunerada, né, para professor ter carro, ter condições de comprar um apartamento, viajar, porque não é fácil você tá cuidando de filho dos outros,
né, ou não é? Até porque você vai passar todo o teu legado de conhecimento. E quando chega nessa área salarial, os deputados, senadores, governadores, presidente da República, eles encolhem, doutor Paulo César, em termos de se preocupação. Você não acha que o professor, o trabalho dela, todos os gestores que trabalham com a área da educação não tinha que ser bem remunerado, igual ocorre no Japão? Renato, a visão que eu tenho é que o ensino nessa fase em que a criança está aprendendo a entrar, a ser incluída no ambiente social, ela deveria ser considerado pelas autoridades das diversas esferas como elemento prioritário para dar retorno a essas esferas, ao município, ao Estado e à União. Se a criança ela é bem preparada nessa fase, se ela tem um quadro de magistério forte, ela realmente vai, daqui a 10 anos, vamos dizer assim, a 20 anos, ela vai dar retorno àquele setor social dela. Então eu verifico que não é tão importante, não é que não seja importante, o quadro da universidade. Da universidade você tem aí as pessoas ganhando um salário, dependendo da classificação, um bom salário, em tese. Mas quando você passa para a escola de nível de criança de 2 anos, na fase daquele antigo primeiro grau, no básico, e o professor não é bem remunerado, ali você perde. Porque a remuneração ali deve ser compatível com o serviço que ele executa. E o serviço é muito grande. Eu vejo a Secretaria de Educação com um prejuízo enorme. Porque quando você remunera outro quadro, você valoriza aquele quadro. Mas quando você relega o ensino, você deixa de valorizar. Mas você também tem um retorno. Você tem uma população de crianças que aprenderam, mas que não dignificaram aquele aprendizagem e não tem como dar retorno à esfera em que vive, ou município, ou estado, ou união. Eu acho que o professor ele deveria ser bem remunerado, mas começando nessa fase da creche, que é a mais importante da criança. Sim. Renato, eu vejo assim que existe uma diferença e criança não tem diferença. Mas existe, nós sabemos disso. O filho do trabalhador é tratado de uma maneira e o filho da pessoa que tem condições financeiras de outra maneira. Eu me surpreendi muito com a minha filha. A minha filha já é moça, tem 16 anos. A gente pensa sempre que o filho é criança, não é isso? É verdade. Tem 16 anos. Mas eu não paro para dialogar constantemente com ela, então eu não sei o grau de conhecimento que ela adquiriu na escola. Mas ela sempre estudou numa escola particular, uma escola privada. Então, ela tem um conhecimento talvez mais favorecido do que as crianças que estudaram, às vezes, numa escola pública, que às vezes, que nós sabemos que a escola pública nem sempre tem um excelente quadro, uma excelente condições. Então, eu me surpreendi muito quando eu disse que estavam conversando sobre a discriminação no Brasil. Aí eu disse para ela, não tem discriminação, isso aí é um engodo da mídia para poder vender anúncio, vender jornais, vender o televisivo. E ela falou, não, você está enganado. Eu falei, não, eu sempre joguei bola, meu diálogo com ela, eu sempre joguei bola, e eu nunca vi diferença entre preto, branco, não tinha diferença, não tinha diferença. Ela falou assim, ela virou para mim e falou, olha, você está dizendo isso porque você é branco, mas embora você tenha cabelo duro, mas você é branco e é homem. Se você fosse negro ou se você fosse mulher, você ia ver que existe a discriminação. Diante dessa fala, eu calei. Professora Rosali, essa questão, por exemplo, da creche, aí está falando em tecnologia, a creche, as crianças podem levar celular para dentro da creche hoje? Ou ainda tem essa preocupação? Não, a gente tem uma preocupação, algumas restrições, né?
para que as crianças não levem o celular, até porque nem todas elas têm acesso ao seu celular, né? E a ideia da escola é a quebra de paradigma, né? A gente começa com uma criança que não tem o hábito de manusear livros, revistas, e no final do ano, essa criança de 2 anos de idade, ela está num processo de autonomia em que ela já toma banho sozinha, tem a sua escovação, embora não esteja lendo, ela já folheia os livros, ela já conhece algumas histórias, ela sabe manusear. E a nossa ideia, a nossa proposta é justamente essa, é a quebra desses paradigmas, né? Não que a gente não estimule, ao contrário, né? A criança tem esse acesso com os pais, ele pede às vezes, né, o aparelho do professor. O ideal seria que todas as unidades de educação infantil tivessem uma sala tecnológica para que essa criança pudesse brincar, pudesse ter também, né, acesso, como no ensino fundamental já tem. Fica até uma solicitação minha aqui, né, para os gestores, que as unidades de educação infantil tenha também um centro tecnológico, porque é importante, a gente não pode negar a alfabetização digital. Eu acho que era importante, por exemplo, quem está nos assistindo, eu acho que todo vereador tinha que visitar uma creche. Concordo. E os pais tinham que conhecer o dia a dia, né, o trabalho de Hércules que vocês têm. O prefeito, antes de começar, tinha que ir na creche para ele saber qual é o material que ele está liberando, né, a comida que ele está liberando para a creche. Essa rotina da creche. Eu vejo os noticiários, muitas das vezes, até instalação elétrica, né, chovendo dentro do local, então isso cria um problema danado, né? E eu acho que seria fundamental isso. Esse é o programa Municípios em Ação, fazendo entrevista com a gestora da creche, professora Rosali, da Aguiar do Nascimento. Ela é gestora da creche municipal Renascer do Parque Eliana, isso, São João de Meriti. E com a participação do advogado Dr. Paulo César Cunha. Nós vamos com um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, as entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Você vai acompanhar todas as nossas entrevistas. Ou então direto no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Nós estamos aqui hoje na entrevista falando de educação, uma coisa super importante, porque todo governante faz aquela onda toda para se eleger. Depois de se elege, parece que ele esquece de visitar uma creche, esquece de visitar as escolas, e muitas das vezes a sociedade paga o pato por causa disso. Eu vou até aproveitar e perguntar à professora Rosali, como é que está lá o governo lá do Dr. João Ferreira, prefeito lá de São João de Meriti, e o trabalho do secretário, né, de Educação? Eles estão acertando o trabalho? Como é que está indo? Como todo o Brasil, né, as prefeituras estão com dificuldade financeira, né? Não é a minha especialidade essa onda administrativa dentro do olhar do tesouro da cidade. Mas a gente sofre muito porque a gente percebe que a cidade não tem arrecadação além daquela arrecadação dos impostos de IPTU. É uma cidade que não tem um crescimento empresarial, não tem indústria. Então São João é uma cidade que sofre e precisa muito de investimento e depende de projetos para recursos financeiros que venha do governo federal. E é uma cidade com um número absurdo de habitantes, né? Absurdo dito pelo seu tamanho, né? É uma cidade de 32 quilômetros quadrados. Então a gente tem aí uma camada humana muito grande. E até mesmo para a gente poder dar conta desse número de alunos, eu imagino
a dificuldade do nosso gestor Bruno Correia dentro desse processo. A gente precisa muito do Estado. Essa semana foi, ontem, se eu não me engano, um acordo aí com o secretário estadual para que haja uma parceria melhor dentro dessa dinâmica, né, dos alunos mesmo do fundamental, dentro do segundo segmento do fundamental. Mas até o momento o governo está tentando acertar com a educação. E o salário, como é que está o salário? O salário da educação dos ativos está em dia. Essa semana, né, foi pago o salário dos servidores. Alguns, né, fizeram um frisson, mas ele acertou também as férias dos professores. E a gente tá na luta. Agora, professora, nós estamos vivendo um momento atípico aqui na Baixada Fluminense pela questão de vaga. Toda hora tem os problemas de vaga. É verdade. A transição de governo. Como é que está a questão da inclusão social? As pessoas que têm filhos, né, especiais, que precisam botar na creche, como é que é esse relacionamento e como é que está indo essa questão das vagas? São João de Meriti tem uma história bonita com a educação especial. Nós temos uma escola de autismo, nós temos um centro de atendimento ao aluno DV com deficiência visual. Nós temos um centro de atendimento aos alunos com deficiência auditiva. Hoje o governo dispõe de um curso para funcionários que queiram aprender Libras. Na creche Renascer, não só professores, mas temos uma funcionária da própria limpeza que fez o curso de Libras e que nós temos bem ao lado da creche um posto de saúde. De vez em quando o posto vem pedir um socorro à creche e ela vai até o posto de saúde para fazer a tradução em Libras desse munícipe. Então, assim, a gente tem feito esse intercâmbio junto com a população. Mas é importante investir mais? É importante investir mais. Tem um déficit muito grande para creche no município? Falta muitas creches ainda? Falta muita creche. Nós temos pedido, né, a população tem pedido a ampliação da creche Renascer. Dentro da creche Renascer, laudados, nós temos hoje 4 alunos com laudo em educação especial. Nós temos hoje mais 5 alunos encaminhados para a busca do laudo, alunos esse que nós já visualizamos, já percebemos que tem lá alguma dificuldade de aprendizagem e a família sofre. Então, é um processo, né? A gente, quando dialoga com a família, tem um luto da família, quando percebe que o seu filho precisa de um recurso maior. E a gente caminha junto por todo esse processo até que esse laudo possa ser dado junto à saúde, junto à própria educação especial. Mas São João de Meriti tem um centro, que é o CAEE, que é o Centro de Educação Especial. Agora, por exemplo, esse tipo de tratamento de inclusão da creche vai de 2 anos até que idade? Hoje na creche nós temos de 2 a 3 anos e o pré-escolar com 4 anos dentro da Renascer. Aí vai até que idade? 6 anos? Até 5 anos, mas na rede toda nós temos até o noturno. Até o 9º ano e no noturno. Temos muitos alunos no noturno com educação especial, alunos inclusos. E é importante trazer hoje aqui que eu não estou falando de integração, não estou falando que é aquele aluno que tem que ir para a escola e fica ali porque ele tem apenas que se integrar e ficar. Não, ele tem mesmo que ser incluído no processo socioeducativo. E ele não fica só na escola, ele tem outros acompanhamentos. Tem sala de recurso, tem acompanhamento médico, nós temos fonoaudiólogo, então a gente tem toda uma rede dentro do processo educacional em São João de Meriti para amparar esse aluno. Isso é importante, doutor Paulo César, porque essas perguntas, elas fazem parte do dia a dia, né? De todos nós que convivemos. Muitas das vezes tem famílias que, até por vergonha, por preconceito, com uma série de situações aí, problema de
até congênito, né? Deixa de botar o filho para estudar para uma creche por causa de vergonha e acaba se tornando um adulto, e isso causa um grande descontrole familiar, né? Renato, a família, às vezes menos esclarecida talvez, ela não quer aceitar, ou ela não vê com clareza, às vezes, que aquele filho tem um certo diferença, uma certa deficiência. Isso é muito difícil e eu na prática tenho acompanhado isso. Ora, você, às vezes, como adulto, é difícil você enxergar a pessoa que tem problema. Você tem um tipo de comportamento que é uma alteração mental muito grande, que é a esquizofrenia, que ela tem diversas fases, e às vezes o esquizofrênico está dentro da tua família, você vê ele falar, você vê as características dele, mas você não reconhece. Você só vai reconhecer ele quando ele fizer um ato qualquer negativo dentro da sociedade, como foi o caso do rapaz que espancou a senhora. Agora, durante 4 horas de espancamento ali, ou é uma psicopatia ou uma esquizofrenia de um grau muito elevado. Também as crianças não fogem à regra, a professora muito bem sabe disso. A mãe tem dificuldade de enxergar que seu filho é diferente, ela tem 4, 5, 6 filhos. Ela acha que todos eles são iguais. E por um problema qualquer, aquele ali tem uma dificuldade e ela não sabe entender essa dificuldade. E a escola e a creche, ela com conhecimento de causa, com as técnicas que o professorado, que aquele grupo que faz parte daquela escola, aquela creche, dispõe, ela facilmente identifica uma diferença do aluno. Por isso é importantíssimo esse aparelhamento da creche, é importantíssimo que você trate com carinho esse grupo do magistério, porque eles realmente podem fazer a inclusão, chamar o pai, conversar com o pai e mostrar que esse filho depende de um acompanhamento maior. Esse é o programa Municípios em Ação, e hoje entrevistando a gestora da creche municipal de São João de Meriti, do Parque Elian Renascer, professora Rosali Aguiar do Nascimento, e com a participação do Dr. Paulo César Coelho. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, e hoje com a participação especial da gestora da creche municipal lá do Parque Elian de São João de Meriti, professora Rosali Aguiar do Nascimento, e com a participação do Dr. Paulo César Coelho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para o nosso pessoal lá de Tinguá, ligadinho na programação. Poxa, tá lá, mandar um abraço para mim, mandar um abraço lá para o pessoal lá de Coelho da Rocha, né? Aproveitando que a professora está aqui presente, e mais o pessoal lá de Mesquita, de Nilópolis, não podia deixar, senão o Marcelo não vai, esquecer de falar de Nilópolis, ainda mais agora com a Beija-Flor, né? Tá todo mundo logo lá. E agradecer aí pela sua audiência. Nós estamos enfrentando agora um momento importante que o mundo todo está se falando sobre um problema grave chamado pedofilia. Isso envolve pastor, envolve padre, envolve político, envolve todas as pessoas da sociedade. Professora Rosali, como é que a gestora que lida com criança, que na realidade elas são presas fáceis, né, para esse tipo de comportamento, como é que a creche lida com isso e como é que possa orientar a família? Em primeiro lugar, né, a importância dessa proximidade com a família. Em segundo lugar, conhecer esse aluno. Né, o professor, ele tem um papel fundamental da educação. Ainda mais na educação infantil, porque na educação infantil é a formação do caráter, da personalidade. Essa criança está aí formando o seu temperamento, e esse profissional, ele está atento a tudo, é o tempo todo com as antenas ligadas. Né? Então a gente percebe a qualquer momento quando essa criança muda o seu humor,
quando essa criança, ela muda o seu estado de afeto, o seu estado emocional. Nós temos uma equipe pedagógica, uma equipe técnico, eu diria assim, são as orientadoras educacionais e a nossa orientadora pedagógica muito atuante. Eu sou feliz porque eu tenho uma equipe, né, muito estreita, né, dos professores e próximo a mim. E dessa forma também a gente tem um tratado individual aos pais. Temos os encontros coletivos, mas temos esse cuidado de ter um encontro individual com cada família, para conhecer a cada família mesmo. Agora, a gente percebe na mudança de comportamento. Agora, por exemplo, quando tem um caso em que a criança foi molestada, pode ser até por um parente, pai alcoólatra, drogado, esquizofrênico, alguma coisa. A criança, ela é separada? Como é que é o dia a dia de vocês lidar com isso? Separada dentro do espaço físico escolar, não. Ao contrário, a nossa dinâmica é a inclusão. A dinâmica é trabalhar essa criança para que ela possa desvencilhar e que ela possa ter uma dinâmica até de resgate desse trauma. Mas nós temos um trabalho com a família e com o Conselho Tutelar. A Secretaria de Educação de São João de Meriti tem um trabalho muito próximo ao Conselho Tutelar. E não é um caso à parte, né? A educação infantil, nós já tivemos experiências dentro disso, no seio familiar. Nós tratamos com cuidado, nós tratamos, né, com muita cautela, porque a gente não pode expor essa criança, a gente não pode expor essa família, mas ao mesmo tempo a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo e principalmente resguardar esse menor, e a gente não pode perder essa criança. Essa criança tem que estar cada vez mais próximo da escola. É ali que ela tem que estar. É conosco que ela tem que estar. Isso é importante. Doutor Paulo César, essa questão de pedofilia, principalmente na internet, nos casos de criança, isso é uma doença? Pela a parte criminal, essa pessoa, ela tem... Quais são as sanções que ela sofre e, ao mesmo tempo, existe um processo de cura sobre isso? Renato, as pessoas que sofrem desse mal, elas têm às vezes surto. Eu tenho casos no escritório, inclusive, onde a pessoa foi preso porque mexeu com uma criança, porque até 14 anos você tem o crime presumido. Você não tem necessariamente que fazer ação. Se você passa a mão numa criança e essa criança relata esse fato, você automaticamente está em crime, porque a voz da criança, do acompanhamento psicológico junto ao juízo, ela vai determinar de que maneira você perpetrou o crime. Então é crime mesmo no caso da presunção, admite-se que foi feito isso até os 14 anos de idade. 14 anos e 6 meses já muda, aí já passa a haver consentimento. Até os 14, sem consentimento ou com consentimento, é crime da mesma forma. Mas na visão nossa, você falou em pedofilia, o pedófilo é um elemento doente, é um elemento daninho à sociedade, mas ele não sabe que tem aquilo. Nós tivemos agora casos da Igreja Católica mesmo, quando o Papa pediu desculpa aos fiéis do mundo pela pedofilia praticada, pelo assédio praticado por diversos bispos, inclusive do Brasil, quando eles abusavam de criança. E você vê o relato, salve engano, o Globo publicou uma matéria na terça ou quarta-feira a respeito desse assunto, e ele dizia lá que esses casos de pedofilia que a igreja praticou através dos seus padres, ela é tão daninha como o crime praticado por Brumadinho.
E essa desculpa só, elas não cabem, elas têm que ser penalizadas na forma da lei. Na minha visão, o que a gente analisa é que o elemento que pratica essa pedofilia, que pratica esses crimes, eles têm uma anomalia. E é uma anomalia difícil de você checar. Porque quando você, num processo qualquer criminal, você pede para separar o criminoso, para fazer a suspeição dele, é um processo à parte, juntado ao processo principal, que chama-se suspeição. A gente suspeita que ele tem a doença, porque você não tem como provar. Agora, quanto tempo de cadeia ele pega por esse prazo? Depende do crime. Depende do crime que ele perpetrar. Porque se é com menor, se é com maior, que idade foi, em que condições. Esse crime é majorado se foi no conchego familiar. Que essas causas ocorrem muito, Renato, dentro da própria residência. É verdade. Dentro da própria residência, às vezes até o genitor. E essas crianças, elas que sofrem esse dano, são marcadas pro resto da vida. É psicológico. É onde entra a creche, é onde entra o professor com o grupo de psicólogo que vai dar uma orientação para tentar minimizar aquele problema e tirar a criança daquele trauma que foi sofrido. Eu até gostaria de acrescentar, dentro do que foi colocado aqui, na escola, é a relação do professor-aluno. Que dificilmente essa criança, ela vai confessar, ela vai contar para a família o que aconteceu. Mas quando na creche, no caso dentro do ambiente em que eu estou hoje atuando, nós temos um grupo que cria todo um ambiente de confiança, de cumplicidade, porque a gente está trabalhando com essa criança a sua autonomia, né, o seu desenvolvimento social. E as poucas, né, experiências que vivemos ali foi a criança contando para o professor, relatando para o professor um desagrado, uma situação em que ela não gostou e que ela achou estranho. E ela pergunta: é bom? É normal? Então, assim, o papel do professor é fundamental. Agora, professora Rosali, quem está nos assistindo, muitas das vezes está encontrando esses problemas, né? Sobre essa situação toda de pedofilia, de abuso e tudo. Existe algum telefone que a pessoa possa ligar e pegar orientação, informação? A senhora tem por acaso em mente isso, algum telefone? A minha orientação do professor é que procure primeiramente a equipe técnica da sua unidade escolar, que fará realmente toda uma ocorrência, um procedimento, encaminhando junto à Secretaria de Educação, que nós temos ali um setor de supervisão escolar e legislação, para dessa forma encaminhar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também pode tomar atitude, né? Eu digo que esse professor também não caminhe sozinho. Tá. Mas não, é um assunto muito sério para que esse profissional caminhe sozinho. Ele tem que estar caminhar junto com a equipe técnica. Tá, ok. Professora, tem tantos assuntos que a gente pode dar desdobramento, a senhora vai ficar convocada de novo, que a gente precisa falar de outros temas polêmicos, mas o nosso tempo aqui é um tempo curto, né? E a senhora já está convocada, mandar o convite para todas as partes que lidam na sua gestão, na questão da educação, porque todas essas informações que nós estamos passando é de utilidade pública. São matérias que não se fala na televisão, não se fala no rádio, pela questão, como o nosso compromisso é da qualidade de vida, então nós estamos aqui abertos para que possa ser um canal de informação. Eu quero agradecer a sua participação e eu queria suas considerações finais. Eu agradeço a presença aqui, agradeço o convite. Eu quero parabenizar a todos os professores, né, desse Brasil lindo aí que nós vivemos, a esse corpo aí, esses gigantes, esses heróis que fazem acontecer e fazem história o tempo todo, que formam pessoas
e formam o Brasil. E de uma certa forma mais específica, mais próxima, os professores de São João de Meriti. E o tempo todo eu bato palma para os professores da creche Renascer. É isso aí, muito obrigado. Doutor Paulo César, matérias polêmicas que no decorrer de outros programas nós vamos ter que trazer à tona, e a sua orientação foi fundamental. Eu quero agradecer a sua participação e as suas considerações finais. Renato, eu me sinto muito grato por ter participado desse belíssimo programa que é Municípios em Ação. Hoje eu aprendi muito com a professora Rosali Nascimento e por isso eu estou dizendo que eu me senti gratificado. É uma honra participar desse programa e agradeço terminantemente a professora pela brilhante explanação que ela fez a respeito das creches na Baixada Fluminense, principalmente do trabalho de creche São João de Meriti. Tá ok. Quero mandar um abraço lá para o Jornal Agora, né, que fui recebido lá para o nosso amigo e fiquei muito satisfeito de ter conhecido logo lá. Quero agradecer a participação, aproveitar do secretário de Educação lá de São João, né, o Bruno Corrêa, o prefeito de São João de Meriti. As portas estão abertas aqui para o programa. Nosso objetivo aqui não é botar casca de banana e nem muito menos fazer média. Nosso objetivo é discutir assuntos de qualidade de vida. Então, mandar um abraço para todos e tenham todos um bom final de semana. Um abraço e até lá. Tchau.